Israel anuncia uma operação militar para domínio do sul do território libanês, principalmente ao sul do Rio Litani. Vamos entender exatamente por que isso está acontecendo e qual que é o potencial de transformar não só esse conflito, mas outros que vêm acontecendo na região em um conflito regional, um conflito geral no Oriente Médio. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Cara, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, nesse momento de março, mês do consumidor, está te ofertando a melhor promoção da história. Você abrindo a conta, lembrando que é totalmente gratuito, e só de você baixar o aplicativo e abrir a sua conta, você já tem acesso a, assim, promoções exclusivaças. Você ainda ganha com o meu cupom na primeira conversão cambial, 5% de cashback na sua primeira compra de dólares. Pô, galera, não perde essa oportunidade, tá? Um presentaço que a Nômade tá te dando. Recomendo, então, deixar o QR Code aqui para vocês na tela, cupom Ricardo5, e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, Israel está anunciando uma operação militar, uma invasão territorial contra o território do sul do Líbano. Lembrando que essa é uma região que, assim, não é nova essa disputa, né, entre Líbano e Israel, mas eu diria que ganha contornos dramáticos, com mais de 1 milhão de deslocados e civis feridos, tanto libaneses como também israelenses, ao norte do território, região da antiga Galileia, e isso pode fazer com que se transforme em um conflito regional. Para a gente entender a situação, vale lembrar que, se a gente voltar um pouquinho no passado histórico, ali, pós-1947, 1948, quando a gente tem o processo da Guerra de Formação de Israel e, posteriormente, a criação do Estado de Israel, houve a chamada Nakba Palestina, a tragédia palestina, em que a gente fala de mais de 700 mil deslocados palestinos que começam a se estabelecer em países vizinhos. O Líbano faz fronteira com a região que seria a Palestina, ou pelo menos o território que seria, né, destinado aos árabes na divisão feita pela ONU ali em 1947. E dentro daquele contexto da formação, né, de deslocados palestinos, nós temos o estabelecimento de grupos que, claro, a partir desses deslocados, começam a se mobilizar contra o Estado de Israel. Passado um determinado tempo, principalmente em 1975 até 1990, quando se estabelece a Guerra Civil do Líbano, a chamada OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que durante muito tempo foi o grupo principal ali responsável pela anuência, né, pela briga da formação de um Estado palestino, inicialmente com uma visão mais radical do processo, ou seja, não reconheço a possibilidade de existência de dois estados, do rio ao mar, tem que ser palestino. Depois, com o passar do tempo, essa foi a mesma OLP, liderada pelo Yasser Arafat, que ali em 1993 assina o Acordo de Oslo, ou seja, reconhece a possibilidade da existência de dois estados, mas inicialmente não. Inclusive era visto por Israel como se fosse uma espécie de um grupo terrorista. Pois bem, galera, a OLP, dentre vários pontos, estabelece quase como se fosse uma espécie de um estado dentro de outro estado no sul do Líbano e começa a operar contra o Estado de Israel. Em uma das várias ofensivas feitas, né, contra o Estado de Israel, a gente tem a tentativa de morte de um embaixador israelense e, por conta disso, segundo Israel, em 1978, Israel chama a Operação Litani. Qual que é a ideia? Bom, já que vocês têm a OLP operando no território de vocês e vocês dão a permissão para que eles atuem contra o nosso estado, a gente vai invadir o território ao sul do Líbano. E, de fato, eles conseguem ocupar mais ou menos ali até o sul do Rio Litani. É dentro desse contexto que a ONU cria a UNIFIL, que são as forças especiais da ONU, que tentam estabelecer uma espécie de mediação para garantir a soberania do território do Líbano, mas, ao mesmo tempo, impedir que grupos extremistas atuem, né, contra o Estado de Israel. Convenhamos que não só naquele contexto, mas até hoje, a UNIFIL não é tão bem sucedida assim, e em 1982 é lançado, e aí são nomes diferentes, a gente pode chamar de Guerra do Líbano, Israel chama de Operação Paz na Galileia, a população que vive ao norte de Israel, mesmo com a ofensiva que Israel fez no sul do Rio Litani, continua sob risco. Então a gente vai expandir esse conflito. A ideia era fazer com que Israel dominasse o sul do território libanês, não só até o sul do Rio Litani, mas expandisse pelo menos 40 quilômetros da fronteira.
Sendo sincero, em determinado momento da ocupação, eles conseguiram chegar até quase Beirute. Israel dominou uma porção bem significativa do território libanês. E é dentro desse contexto, lembrando, estamos falando 1982. A Revolução Iraniana, a Revolução Islâmica, liderada pelos ayatolás, é em 79. O Irã começa a operar também dentro do Líbano, apoiando uma milícia xiita, bem como os iranianos também, são de maioria xiita, que vão começar a resistir a essa ofensiva israelense. Esse grupo que surge com grande apoio do Irã chama-se Hezbollah. Ou seja, o Hezbollah ele nasce como uma consequência da Operação Paz na Galileia, ou da guerra contra o Líbano. Ou seja, se a gente for ver se deu certo ou não essa operação israelense, eu diria que tiveram pontos positivos para Israel e pontos negativos. A OLP, de fato, ela não atua mais, pelo menos não como a sede, uma das sedes principais ao sul do território libanês, e passa a operar muito mais a partir da Tunísia, ou seja, afasta um pouquinho ali do território israelense. Mas, em compensação, nós temos a criação de uma milícia, um grupo armado, que depois começa a ganhar representatividade frente à população, principalmente do sul do Líbano, porque grande parte da população descendente ali dos palestinos que sofreram com a Nakba, começa a enxergar o Hezbollah como se fosse um grupo nacionalista que conseguiu resistir à ofensiva israelense, ou pelo menos, se não resistir totalmente, né, mas conseguiu dificultar as ações ofensivas de Israel no sul do Líbano. Alguns um pouco mais exaltados até falam, né, que essa Operação Paz na Galileia e a ocupação subsequente, que vai durar até os anos 2000, pode ser visto como se fosse uma espécie de Vietnã de Israel. Porque se os objetivos eram desmobilizar grupos radicais e conquistar o território, acabar com uma possível ameaça, fazer que o governo do Líbano fosse um governo aliado de Israel, eu diria que esses objetivos eles não foram, né, exatamente conquistados. Israel, de 85 até os anos 2000, cria o que eles chamam de buffer zone, uma zona tampão, ou seja, um território com atuação tanto da Unifil como também dos membros de Israel, alegando que é para proteger a população do norte do país. Fato é que nos anos 2000, Israel sai do território, alegando o apaziguamento da situação, e a ONU cria a chamada Linha Azul. A Linha Azul é uma fronteira que eu diria que não é tão bem reconhecida por nenhum dos dois estados, mas é o que a ONU estabelece. Qual seria a área de atuação do território de Israel e qual seria a área de atuação do território libanês. Vocês entendem, então, que Líbano é uma coisa, Hezbollah é outra? O Líbano tem ali o seu governo próprio, tem ali o primeiro-ministro, tem o presidente, né? A gente fala que é uma república parlamentarista. O primeiro-ministro atua como chefe de governo. O Hezbollah, ele inicialmente com a milícia armada e depois se notabilizando como uma organização política nacionalista de resistência a Israel, também se transforma em um partido político. Tem o braço armado e o braço político, mas o Líbano não é o Hezbollah. Em determinados momentos, o governo libanês é mais pró-Hezbollah. Em determinados momentos, o governo libanês é mais contra o Hezbollah. Depende muito de quem está no governo daquele determinado momento, né? Pois bem, galera, em 2006, o Hezbollah ele sequestra alguns soldados de Israel e Israel parte para uma ofensiva aérea e terrestre contra o território libanês. Nesse momento é criada a Resolução 1701, que estabelece que as únicas forças militares que poderiam atuar no sul do território libanês, ao sul do rio Litani, não são forças ou milícias armadas libanesas, ou seja, o Hezbollah. É o exército do Líbano, é as tropas da Unifil, ou seja, da ONU, e só. Sendo sincero, eu diria, galera, que o Hezbollah nunca se desmobilizou daquelas áreas. Pequenos ataques, ou às vezes maiores, né, continuavam acontecendo entre Israel e Hezbollah, e Israel sempre culpabilizando o Líbano por não conseguir controlar o Hezbollah. Em 2023, quando nós temos a ofensiva, né, a operação ali do Hamas contra Israel, o atentado que aconteceu contra Israel, Israel passa a atacar também a faixa de Gaza, o Hezbollah entra no conflito e Israel começa a lutar por várias frentes diferentes. Até que em dezembro de 2024 nós temos o anúncio de um cessar-fogo. Um cessar-fogo, mais uma vez, extremamente frágil, porque Israel fala que só daria o cessar-fogo para o Líbano se ao sul do território libanês, ao sul do rio Litani, houvesse o desarmamento do Hezbollah, coisa que jamais aconteceu. E é dentro dessa situação que está a situação atual. Porque com o Hezbollah hoje anunciando apoio às operações que estão acontecendo contra o território de Israel e contra os Estados Unidos em favor do Irã, Israel também começou a atacar posições ao sul do Líbano.
Hoje nós temos mais de 1 milhão de deslocados, mortes, claro, de civis por ataques israelenses e ataques que o Hezbollah também está fazendo contra o norte do território de Israel. Israel anunciou mudanças nas suas ações militares e destruiu várias pontes ao sul do território libanês, anunciando que vai criar mais uma vez uma chamada buffer zone, uma zona de segurança. Até agora a gente fala de 5 pontes ali do Rio Litani que foram destruídas, com Israel, segundo a mídia ocidental, querendo fazer pelo menos uma faixa de 30 quilômetros dessa zona de segurança, ou seja, uma ofensiva que novamente desrespeita o protocolo que foi estabelecido 1701 pela própria ONU. O Israel Katz garantiu que todas as 5 pontes sobre o Rio Litani que o Hezbollah utilizava para transportar terroristas e armas foram destruídas, e as forças de defesa de Israel controlarão as rotas restantes na zona de segurança até o Litani. Centenas de milhares de moradores ao sul do Líbano que evacuaram para o norte não retornarão ao sul do Rio Litani, até que a segurança dos moradores do norte de Israel esteja garantida. A questão é que aí a gente começa a ter uma certa confusão e espero que eu consiga ser o máximo didático para vocês. Lembra que eu falei para vocês que o governo libanês, ele não significa o Hezbollah. Pois bem, hoje o atual chefe de governo, que inclusive já foi até o presidente da CIJ, a Corte Internacional de Justiça, é o Nawaf Salam, que ele se declara uma oposição ao braço armado do Hezbollah. Ele não pertence ao Hezbollah, mas ele alega que o Hezbollah, enquanto organização política, agora faz parte da democracia, ou seja, faz parte do processo aí que significaria, né, a representação do que é a população libanesa. Mas grupo armado só pode ter o exército oficial do Líbano. Tanto que, por exemplo, em março de 2026, esse mês, ele fez com que todas as atividades militares de segurança do Hezbollah fossem consideradas ilegais. Ele exige o desarmamento do Hezbollah. E ele já garantiu inúmeras vezes que o Líbano não deve ser utilizado como plataforma para interesses estrangeiros. Recentemente hoje, né? A expulsão do embaixador, por exemplo, do Irã do território do Líbano, já que o Irã, em coordenação com o Hezbollah, está atacando o território de Israel. Ou seja, vocês percebem que ele tenta ser o mais razoável possível, vamos colocar assim. A gente não aceita que o Hezbollah seja um grupo armado, mas enquanto organização política faz parte da democracia. Se eles atuam como grupo armado, o exército libanês vai combater. É fato que eles foram ineficientes? Sim. É fato que a resolução 1701 não é cumprida? Sim, também. Mas a grande crítica que está sendo feita contra Israel é, poxa, se a gente tem hoje um governo libanês que é reconhecido internacionalmente e não está conseguindo dar conta do Hezbollah, por que Israel não consegue coordenar com o primeiro-ministro do Líbano algum tipo de atuação conjunta? Professor, será que eles iam aceitar? Será que eles iam considerar uma quebra de soberania? É difícil a gente saber, mas é fato que Israel vem cobrando o governo, o primeiro-ministro libanês, já que ele não consegue dar conta de parar as operações do Hezbollah ao sul do território. O Hezbollah fala que essa ofensiva que está acontecendo é mais uma mostra, né, que o Israel quer colocar mais uma vez em risco a soberania de um Estado soberano, que é o próprio governo libanês, e o próprio Líbano declarou o embaixador do Irã como persona não grata. Ao mesmo tempo, a Guarda Revolucionária Iraniana falou que qualquer ataque que Israel fizer contra grupos palestinos ou contra grupos libaneses, ou seja, invadindo territórios do sul do Líbano, vai ser passível de uma grande retaliação contra o Estado de Israel. Ou seja, no frigir dos ovos, qual a citação? Israel fará ofensiva a contragosto do primeiro-ministro libanês, que não curte o Hezbollah nem o Irã, mas curte menos ainda a ideia do seu Estado ser invadido, porque é um Estado soberano. Se Israel fizer essa ofensiva, o Hezbollah, muito possivelmente, vai se radicalizar, bem como o Irã também promete apoiar essa radicalização do Hezbollah e escalar o conflito para uma questão muito pior na região do Oriente Médio. E aí, pessoal, será que Israel vai conseguir levar essa ofensiva para frente? Lembrando que a França, por exemplo, é um dos estados que anunciou apoio ao primeiro-ministro libanês. Novamente, não apoio ao Hezbollah, mas apoio ao Líbano, que é um estado soberano e deveria ser respeitado como tal. Será que isso pode causar um racha entre o Ocidente e Israel? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.